De tempos em tempos a gente vem aqui e atualiza a situação do Jair Messias Bolsonaro e a possibilidade da sua prisão. Todos os elementos necessários para que seja decretada uma prisão preventiva contra o Jair Messias Bolsonaro já foram preenchidos. Só que novos fatos continuam aparecendo. Dessa vez, de acordo com o material publicado na coluna da Bela Megali, o Mauro Cid estaria sendo pressionado, ameaçado, por aliados de Jair Messias Bolsonaro para ele dar detalhes sobre o que ele teria dito na sua delação premiada. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque isso enquadra-se em outro crime que eu vou trazer para vocês aqui já já. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Eu já trouxe para vocês aqui, em mais de uma oportunidade, o que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas, lamentavelmente, a visão de muitos juristas brasileiros é que não se deveria prender o Jair Messias Bolsonaro e que ele deveria ser preso após o trânsito em julgado. Lembrando que a prisão, ela pode acontecer em qualquer momento da investigação ou do curso do processo. A condenação definitiva é que só sai com o trânsito em julgado. Isso é uma coisa que a gente precisa explicar, porque muita gente tem achado que o indivíduo só pode ser preso com o trânsito em julgado. Não, ele pode ser preso mesmo sem a sentença transitada em julgado, se ele preencher alguns requisitos que coloquem em risco, por exemplo, o andamento das investigações, outros envolvidos no processo ou algo do tipo. E eu trouxe para vocês aqui já há alguns dias o que diz aqui o artigo 312, que fala sobre, artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala sobre os requisitos para se solicitar a prisão preventiva. Lembrando que o STF, a figura do ministro Alexandre de Moraes, aplicou o que está estabelecido no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são medidas adversas ao pedido de prisão. Porém, pelo que o material que a Bela Megali publicou na coluna dela traz ali, ele precisa ser preso. Não só por causa da robustez que a gente já sabe que tem, mas porque ele tem supostamente ameaçado testemunhas e tem atuado em tese para obstruir a justiça, e isso é um crime que está previsto lá naquela lei de organização criminosa. Vamos entender um pouco mais desses detalhes aqui do que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, porque muita gente chegou no meu canal agora e não conhece direito isso, a gente precisa explicar, tá? O que diz o Código de Processo Penal no artigo 312? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, Jair Messias Bolsonaro livre nesse momento representa um perigo ao Estado Democrático de Direito e a outras testemunhas. Primeiro que o próprio Silas Malafaia, em uma entrevista que ele deu no início de março para Antônia Fontinelli, mas que viralizou agora, disse que ele ligou pro Bolsonaro dizendo que era para marcar esse ato na Avenida Paulista, que aconteceu no dia 25 de fevereiro, e que o ato realmente era para pressionar o STF e impedir a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, preenche o critério aqui que diz respeito à garantia da ordem pública. Bolsonaro, nos atos que ele tem convocado, ele tem tentado gerar algum tipo de tumulto social, algum tipo de crise social, que pode gerar até mesmo uma convulsão social, dependendo do tipo de evento e mentiras que forem disseminadas, e o Malafaia admitiu isso. Agora, em um material publicado aqui na coluna da Bela Megali, é algo mais preocupante. Por quê? Porque de acordo com esse material publicado na coluna da Bela Megali, hoje, aliados de Jair Bolsonaro cobram Cid sobre novo interrogatório de sua delação. Interlocutores de Jair Bolsonaro e de militares investigados pela Polícia Federal têm cobrado o tenente-coronel Mauro Cid por informações de sua delação premiada. Eles estão proibidos de se comunicarem diretamente entre si e por ordem do Supremo Tribunal Federal. O foco de aliados e auxiliares do ex-presidente e de seus ex-ministros da ala militar é levantar todos os dados possíveis sobre o que Cid relatou no seu último interrogatório na Polícia Federal, envolvendo o ex-presidente direto ou indiretamente. Pessoas ligadas ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, né, o Mauro Cid,
buscam tranquilizar Bolsonaro. O recado passado é que em sua delação, Cid não teria envolvido diretamente o ex-presidente e nem chegado a mencionar as palavras como golpe de Estado. Detalhe, isso é uma coisa que é meia verdade. Como assim, Carlito? Para que a delação premiada do Mauro Cid tenha sido aceita, ele não teve como falar meramente que, eu não sei dizer se o Bolsonaro sabia, eu não lembro. Ele disse categoricamente lá que o presidente Bolsonaro sabia que a minuta golpista foi entregue a ele ali, supostamente, pelo Felipe G. Martins, e quando a delação premiada sair, a gente vai ver mais detalhes disso, porque o depoimento é uma coisa e a delação premiada é outra coisa, então já cai por terra isso aí. A verdade que tem, até onde a gente sabe sobre o que ele disse na Polícia Federal, tanto no depoimento quanto na sua delação premiada, é que ele não teria utilizado a palavra golpe de Estado, diferente, por exemplo, do general Freire Gomes e do brigadeiro Carlos Batista Júnior, que utilizaram o termo golpe de Estado, dizendo que não endossariam, que não apoiariam Bolsonaro. Inclusive, eu até li em alguns jornais, algumas pessoas dizendo que no depoimento do Freire Gomes, ele não diz que prenderia Bolsonaro, diferente do que teria dito supostamente o Carlos Batista Júnior da Aeronáutica. E aí é uma questão realmente de hermenêutica, né, para entender o que o Freire Gomes disse, porque no depoimento dele, acho que na página 19, se não me falha a memória, ele fala que se Bolsonaro prosseguir com aqueles atos, ele teria problema e responsabilizações penais, ou seja, ele avisou que Bolsonaro teria de ser preso. Em outras palavras, que foi o que o Carlos Batista Júnior, né, o brigadeiro da Aeronáutica, teria dito. E o que é que me chama a atenção nesse caso aqui, especificamente da declaração da Bela Megali? Porque quando a gente lê aqui, por exemplo, o que estabelece o Código Penal, no artigo 288, só para vocês verem aqui, tá? Fala sobre associação criminosa, né, que associasse 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. E aí tem a pena ali que seria de 1 a 3 anos. Um dos crimes, inclusive, imputado ao Jair Messias Bolsonaro é o crime estabelecido aí na Constituição, no artigo 288, que é regulamentado ali pela redação da lei número 12.850 de 2013, e lá nessa lei, na lei 12.850 de 2013, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, fala sobre essa questão que está acontecendo agora com as pessoas do entorno do Bolsonaro, pressionando / ameaçando o Mauro Cid. Elas estariam atuando no que a gente chama dentro do direito de obstrução de justiça. E isso, meus amigos, seria um elemento a mais para que a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro seja decretada ali a pedido da Polícia Federal, evidentemente, e que o STF precisa atender esse pedido, que eu acho que deve acontecer ainda esse mês. Eu tava lendo algumas coisas aqui que tem até me levantado a preocupação, né? Que o STF estaria preocupado com a possibilidade de prender o Bolsonaro antes da sentença penal transitada e julgado. E aí, se realmente o STF, mesmo com todos esses elementos que a gente tem contra o Bolsonaro, em um possível pedido de prisão preventiva da polícia contra o Jair Messias Bolsonaro, o STF não acate o pedido, aí a gente vai ter de mudar a jurisprudência brasileira e a gente vai precisar soltar a grande maioria dos presos no Brasil, que estão presos, inclusive, em formato de prisão preventiva, alguns sem nem terem passado ainda pela primeira instrução criminal, ou seja, pela primeira audiência ali, só passou pela audiência de custódia, já foi encaminhado para o sistema carcerário e não teve punição. Aí o STF vai carimbar aquela tese de que todo mundo já sabe que é real, né, não é inventada, de que existem castas sociais no Brasil que são protegidas. E uma das castas sociais protegidas são dos políticos, dos juristas, dos ricos e dos famosos. Isso é uma coisa bastante evidente. E aí eu quero dizer para vocês o que diz aqui na Lei 13.850 de 2013, que regulamenta o crime de associação criminosa, no artigo 2º, parágrafo 1º, que poderia enquadrar o Bolsonaro ou os aliados dele ali no crime de obstrução de justiça. Tá aqui, ó. Artigo 2º, parágrafo 1º, que fala sobre a reclusão, né? Tá aqui, ó. Promover, constituir, isso aqui é artigo 2º. Financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas, ou seja, tem a mesma pena, quem incorre nas mesmas penas, perdão, quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, que é o que este material que a Bela Megali está trazendo aqui
na coluna dela, aponta, né? E tem outro detalhe importante também que outros veículos já começaram a divulgar em relação ao Mauro Cid. Ele estaria em tese sendo ameaçado de morte, né, por pessoas ali do entorno supostamente do Bolsonaro ou de apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e diz que não espera a hora de deixar o Brasil, quer sair do Brasil por medo de morrer. O acordo que ele está fazendo, inclusive, né, na sua delação premiada, é que a pena dele seja de cerca de 2 anos e que o pai e a esposa não sejam ali incriminados pelos crimes supostamente cometidos por ambos também. Eu acredito, né, que isso é o medo realmente que o Mauro Cid tem real, inclusive por isso que ele precisa deixar o Brasil na alegação dele, porque diferente do que os interlocutores estão recebendo ali, que ele não falou nada do Bolsonaro, ao contrário, ele pode não ter utilizado o termo assim, Bolsonaro era o chefe do golpe, mas todas as declarações que ele deu, trazendo o Bolsonaro para dentro do crime, dentro da sala onde foi arquitetado o golpe, automaticamente, entendendo que o sistema ali onde estavam presentes o chefe das Forças Armadas e o presidente da República é um sistema de hierarquização, ou seja, o presidente da República é o chefe do Estado-Maior, tão logo manda nas Forças Armadas como um todo, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, então sim, ele era o chefe do golpe de Estado. Mas eu queria a opinião de vocês, o que é que vocês acham aí nessa situação do Mauro Cid? Se ele está mentindo, se ele não está mentindo, se ele realmente precisa fugir do Brasil porque está sendo ameaçado, o que é que o clã Bolsonaro tem a perder, se pode acontecer com o Mauro Cid o que teria acontecido supostamente com o Adriano da Nóbrega. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer uma observação, né, porque toda vez que eu trago aqui uma análise jurídica para vocês, eu trago o que diz a lei. Eu não sou ministro do STF, eu não sou magistrado, né? Eu não sou desembargador, eu não sou membro de nenhuma corte. Eu sou apenas um estudante de direito que pega a lei, analisa e traz aqui o resultado para vocês. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque já tem um certo tempo que eu venho dizendo para vocês que os elementos para se ter o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro decretada já foram preenchidas e que eu acreditava que a prisão poderia acontecer a qualquer momento e até tinha dado um prazo para março, que eu achava que poderia acontecer em março. Só que não depende da minha análise. Isso depende da autoridade policial primeiro solicitar a prisão preventiva do Bolsonaro. Caso o STF não queira prender, não é que a minha análise está errada sobre o que diz a lei. É porque eles estão utilizando, a gente precisa lembrar disso, que a Corte Jurídica Brasileira, lamentavelmente, também é uma corte política, eles estão utilizando outros artifícios que fogem do que diz a lei, porque a lei é bem clara. Se você for pesquisar na internet, por exemplo, vocês vão encontrar pessoas que roubaram 1 quilo de carne e estão presas. Vocês vão ver pessoas que portavam 3 gramas de maconha e foram presas. Vocês vão ver pessoas que roubaram 1 lata de leite em pó e foram presas. Vocês vão ver pessoas que roubaram 1 pacote de calabresa e foram presas. E tudo isso, em tese, seguindo os mesmos critérios estabelecidos na lei, para ser aplicada para todos, como estabelece lá a Constituição no artigo 5º, né? Todos são iguais diante da lei. Então eu preciso fazer uma análise honesta aqui para vocês e dizer que se eu fosse delegado de Polícia Federal, eu já teria pedido a prisão do Bolsonaro, porque como um operador do direito, já que sim, um delegado da Polícia Federal também é um operador do direito, eu entenderia que ele já tinha violado o que diz o artigo 312 do Código Penal, deixando de seguir inclusive as medidas adversas à prisão estabelecidas no artigo 319 do Código Penal, que foram aplicadas a ele e a outros investigados, e faria valer a lei. Só que não sou eu que prendo, tá? Então o meu trabalho aqui é mostrar pra vocês, ó, a polícia já tem os elementos, não prendeu porque não quis. E eu preciso usar esse termo mesmo, não prendeu até agora, ou não pediu a prisão preventiva dele ainda da justiça porque não quis. Elementos tem de sobra. E o meu trabalho aqui é unicamente isso, não é fazer torcida, não é gritar oba-oba, não é balançar pompom aqui, não. É trazer o que a lei diz, fazer minha análise política / jurídica em cima disso e passar para vocês que vocês também tenham um argumento para em rodas de bate-papo com amigos bolsonaristas, parentes bolsonaristas, vocês mostrem, ó, a lei diz isso, o artigo tal diz aquilo. E fazer um debate inteligente, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.